E o escritor Lívio Oliveira, como foi que chegou ao substantivo plural? Boa noite, Lívio, seja bem-vindo. Boa noite, Tiago. Boa noite a todos. Eu até venho me perguntando há uns 2 dias sobre qual foi a razão que fez com que me convidassem, Tiago, acho que foi você, né, Tiago, que me fez esse convite direto para que eu estivesse aqui compondo essa mesa ilustre, né? Já que os dois que estão aqui, Tasso e Sérgio, são os manda-chuvas, vamos dizer assim, do substantivo plural. Eu sou um mero colaborador já de alguns anos. É, e essa pergunta que eu tenho me feito, eu cheguei à conclusão que, de fato, era para eu estar aqui mesmo. Eu acho que, de uma certa forma, eu sou legitimado a assumir essa posição, pelo bem e pelo mal. Eu vou logo colocando, deixando muito claramente essa minha situação, porque eu fui, durante esse tempo todo que eu tenho colaborado com o substantivo plural, alguém que deu muito trabalho à taça, mas alguém que trabalhou muito também, que colaborou muito e que sempre teve a intenção e teve o cuidado de fazer com que o substantivo crescesse, né? Sempre com a índole benéfica, benevolente, no sentido de que o substantivo, eu sabia o valor do substantivo e que achava que aquele era um veículo, um instrumento cultural, não só literário, mas envolvendo diversas facetas da cultura e da arte, que poderia contribuir muito com a nossa cena, como tem contribuído quase há uma década, né, há 8 anos. Ontem eu até coloquei lá no site, né, que às vezes a gente não sabe se é site, portal, blog. No início era blog, muito claramente, né? Era uma linguagem de blog, aquela coisa interativa mesmo. E essas diversas etapas fizeram com que a gente fosse mudando até essa nomenclatura, né? Hoje está mais para um portal cultural. Mas durante esse tempo todo, o substantivo contribuiu com a cena cultural do Rio Grande do Norte de maneira muito forte, fazendo com que houvesse uma espécie de congraçamento, né, de reunião de todo mundo que tinha inquietudes culturais, artísticas, preocupações nessa seara e que queria colocar ali o que é que pensava, como escrevia, como via as coisas e como queria demonstrar isso, se expressar. Então eu descobri, eu acho que durante o primeiro ano, substantivo plural, foi uma surpresa, assim, eu estava lá na internet, estava lá fazendo minhas pesquisas e navegando e descobri um site. Um site interessantíssimo, um blog interessantíssimo. E eram os 3 colaboradores, Carlão, Carmen e Nelson Patriota. É tanto que poucos dias depois Nelson disse, nós estamos aí com o substantivo plural, eu estou contribuindo lá com o Tasso e tal. Assim, foi a primeira notícia mesmo verbal, alguém me falando. Eu já sabia porque tinha visto. Mas aí eu fui lá e terminei, atrevido como eu sou, como sempre fui, estou sendo atrevido agora mesmo. Fui lá e comecei a escrever lá. Eu vi que era um espaço livre. Essa é a principal característica do substantivo plural. É um espaço democratizante. É um espaço absolutamente livre. É tão livre que chegou num certo momento que até eu dizia para Tassi, tá bom de botar um limite aí, porque todo mundo dizia o que queria, né? Então, Tassi, mas eu não vou censurar ninguém e tal. Mas, rapaz, não é questão de censurar, porque Tassi sempre foi muito ligado aos princípios mais elevados do jornalismo, do bom jornalismo, da comunicação. E Tasso segurava dessa forma mesmo, o pessoal dizendo tudo, às vezes até de forma escrachada, né?
E isso fazia com que a interação fosse sempre tensa, muito tensa. O que também provocava, por um lado bom da coisa, uma maior popularidade, talvez. Não no sentido de acesso, eu não estou falando nada disso. Mas todo mundo sabia o que estava acontecendo no substantivo plural. Onde eu andava na cidade, o pessoal dizia, está havendo tal discussão, você está nessa, tem gente que está naquela discussão e o assunto é esse ou é aquele. Às vezes a gente discutia por nada, né? Discutia por nada, mas era uma forma de se expressar, né? de manifestarmos a nossa expressão. De brigar também, mas a briga é uma forma de expressão. O fato é o seguinte, é que durante toda essa trajetória, e aí eu até digo, eu tenho condições, pela forma como eu contribuí, pela forma como eu me inseri no substantivo, eu acho que eu teria condições hoje de fazer uma chamada biografia de um blog, sabe? Ou de um site. Porque é muita informação, são muitos momentos, são muitas experiências, são altos e baixos, né, como já foi dito, e situações as mais inusitadas, né, discussões as mais profundas e às vezes as mais bobas, mas sempre a gente tira um proveito disso, a gente sempre elabora alguma coisa disso. E o que me impressionava mais era essa fleuma de Tasso, essa arte cavalheiresca do arqueiro zen que Tasso tem, que fez com que o substantivo se mantivesse, apesar de todas essas situações tensas. Eu teve momentos lá que eu disse, não, acabou. Tasso não vai ter mais como segurar isso aqui. Né? E claro que todo mundo ficava muito incomodado, né, nessas situações, inclusive quem participava das situações.